Nunca é demais afirmar que a tortura, tal como o racismo, a discriminação, o preconceito, são crimes herdados ainda da colonização. No caso da tortura, houve, infelizmente, um aperfeiçoamento pela ditadura civil e militar. Durante esse período, o Brasil fez escola de tortura como método de investigação e dominação e morte. O Brasil criou instrumentos de tortura, como o pau de arara, elogiado muito por um instrutor de tortura norte-americana, Dan Mitrione. Mitrione o considerava como um dos instrumentos mais eficazes para arrancar confissões. Ademais, o Brasil exportou seus métodos para os países do Cone Sul, como Chile, Argentina, Uruguai e Paraguai. A demora em constituir uma Comissão Nacional de Verdade para apurar os crimes de lesa humanidade praticados durante o regime militar contribuiu para a criação de um manto de impunidade em nossa sociedade. Essa impunidade se traduziu na continuidade da prática de tortura pelas polícias, tanto os militares como civis, contra a população carcerária e suspeitos de crime. Apesar de diversas iniciativas dos governos nas últimas décadas, como a aprovação da Lei de Combate à Tortura, tipificando a prática como crime. Antes dessa lei, a tortura era tipificada como abuso de autoridade. Apesar da recepção de tratados e convenções internacionais, instituindo o mecanismo de combate à tortura, como o MCPCT, que integra o Sistema Nacional de Prevenção, e o Combate à Tortura, CNPCT, criado pela Lei 12.847, que também criou o Comitê Nacional de Prevenção a Combate à Tortura. Infelizmente, a prática do crime ainda ocorre em larga escala no Brasil. As denúncias mais frequentes que chegam a essa Comissão de Direitos Humanos vêm por parte de familiares de presos e de pessoas que são detidas como suspeita. É que a tortura, muitas vezes, é utilizada como método de investigação e, não raras vezes, as polícias cometem excessos que resultam em mortes. Nesses casos, as polícias ou desaparecem com o corpo ou então justificam a morte, criando a recorrente versão de auto de resistência, resistência à prisão. Esta comissão vem acompanhando, especificamente, eu diria aqui como destaque, porque são inúmeros casos, 2 casos que são emblemáticos desta prática. O caso do Amarildo, que foi preso e está desaparecido até hoje, e o caso de Antônio Araújo, aqui de Brasília, que foi preso por policiais militares e 6 meses após a prisão de sua sua ossada foi encontrada em um matagal. No laudo consta que Antônio foi torturado antes do seu assassinato. Vamos entregar a Vossa Excelência materiais sobre esses 2 casos, em documentos que, em seguida, passaria às suas mãos. Infelizmente, a Comissão Nacional da Verdade se limitou a buscar esclarecer circunstâncias em que ocorreram as mortes, desaparecimentos e violações de direitos humanos como a tortura, as diferentes iniciativas de revisão da lei de anistia que tornam os torturadores impunes, isto é, não podem ser processados sem a revisão da anistia concedida. Está sendo barrado tanto na Câmara como dos deputados, como aqui no Senado. Tal impunidade, por certo, fará que a violência persista por um longo tempo nos moldes apontados pelo relatório da Anistia Internacional, divulgado esta semana, com manchetes como esta. Um relatório da Anistia Internacional constatou um aumento de 39% no número de homicídios decorrentes da intervenção policial no Estado do Rio de Janeiro, entre os anos de 2013 e 2014. O documento também chamou a atenção para o elevado índice de impunidade de policiais que cometem assassinatos. Segundo a organização, cerca de 80% dos 220 casos de homicídios cometidos por policiais em 2011 permaneciam em aberto até 2015 e apenas um foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público. Portanto, senhor relator, ainda há muito o que fazer para acabar
com a impunidade e implementar políticas de prevenção. Senhor relator, eu entrego a Vossa Excelência esses documentos, como também outros que constam nessa pauta, nessa pasta, que lhe passam às mãos nesse momento, e lhe passo também o relatório 1 e 2 da Comissão Nacional da Verdade. E faço um comentário extra aqui, a esse que agora aqui eu li, vou entregar aí a Vossa Excelência de imediato, que a tortura, infelizmente, no Brasil não é só por parte dos policiais. Aqui a luta interna dos criminosos também é muito forte. Eu me lembraria aqui, embora não consta, do que aconteceu, o senador Ana Amélia, aqui presente, que é também jornalista, com o jornalista Tim Maia, né? Tim Maia simplesmente fazia uma investigação no Rio de Janeiro e foi torturado e covardemente assassinado, e até hoje é uma situação também não bem descrita. Eu digo isso porque faço questão de falar a Vossa Excelência, estou falando aqui pelo sistema de comunicação do Senado para todo o Brasil. Porque alguns, não sei se Vossa Excelência combina desse ponto de vista, mas eu vou colocar de imediato Tim Lopes, né, senadora Ana Amélia? A senadora Ana Amélia ajuda aqui na... Tim Lopes foi o jornalista que foi covardemente assassinado quando fazia investigação. É que passaram a dimensão para grande parte do povo brasileiro que Comissão de Direitos Humanos só cuida de criminosos e de presídio. Não é verdade. E eu sei que Vossa Excelência também pensa assim. Para mim, seja policial, militar ou civil, seja de qualquer parte do mundo, a violência contra os direitos humanos tem que ter em nós sempre um militante à defesa do oprimido, do que foi torturado, do que foi sacrificado. Por isso já aconteceu, dou um exemplo no meu estado, de 2 vezes eu fazer reunião da Comissão de Direitos Humanos com a Polícia Militar do meu estado, das condições degradantes que eles se encontravam para cumprir o seu ofício de defesa da população. Dou esse depoimento porque eu tenho essa convicção que direitos humanos é sim, claro, ter cuidado especial nos presídios em defesa dos direitos humanos, mas é ter cuidado especial também com tantos policiais que recebem o corpo, muitas vezes a família recebe o corpo mutilado e assassinado pelas gangues. Então, direitos humanos, para mim, é nessa amplitude. Uma vez eu cheguei a dizer que direitos humanos é saúde, é educação, é habitação, é saneamento básico, é buscar a qualidade de vida de toda a população. Esse é o dever, para mim, daqueles que são militantes dos direitos humanos. E, claro, que a violência, a tortura, venha da onde vier. Terá sempre em nós um adversário radical no combate àqueles que fazem esse tipo de agressão a homens e mulheres, seja em qualquer parte do mundo, seja nos Estados Unidos, seja na Venezuela, seja no Brasil, seja na Rússia, seja onde for. Para mim, militante de direitos humanos não tem fronteira, é uma luta internacional. Com essa rápida introdução, antes de passar para a nossa querida senadora Ana Amélia, eu quero lhe entregar esses documentos, que aqui eu comentei, e lhe entrego também em mãos os 2 livros correspondentes ao belo trabalho feito pela Comissão Nacional da Verdade, aqui no Brasil, que se inspirou na Comissão da Verdade criada pelo inesquecível Nelson Mandela, lá na África do Sul. Eu tive a alegria de estar na África do Sul. Estive na África do Sul quando Nelson Mandela estava no cárcere ainda. Fui recebido pela Winnie Mandela, onde eu levei um documento do Congresso Brasileiro Constituinte, que fui constituinte, exigindo, como fizemos nós todos, os militantes, no mundo todo, a libertação do Nelson Mandela. Felizmente, ainda no fim daquele ano, Nelson Mandela foi liberto por uma luta integrada de militantes de direitos humanos em todo o mundo. Todo mundo se manifestou e Nelson Mandela se tornou, para mim, naquele período hoje falecido, um dos maiores líderes do planeta em matéria de direitos humanos. Com essa rápida introdução, eu lhe entrego esses 2 documentos. O pessoal deve, se você puder, levantar um pouquinho. Convidaria a senadora Ana Amélia e viesse aqui para a foto, senadora. Só que está hoje, a senadora Ana Amélia, ela preside a Comissão de Agricultura. E, a partir de hoje, por também ser militante dessa causa, ela passa a fazer parte dessa comissão. Eu queria que ela ficasse do seu lado aí, e nós lhe entregando isto. Se possível, nós 3 botando a mão aqui, por favor. Isso.